essas pessoas eu não conheço, acho. Pelo nome aqui, pelo perfil do Instagram, não me lembro. Sandrinha! Daniela Girardi. Alexandre, você por aqui. E aí, vamos meditar com a gente? Primeira vez na aula da equipe 1. Seja bem-vinda. E aí, curtiu a aula? Fez a aula ou só ficou assistindo? Eu sempre pergunto, porque tem gente que às vezes entra e fica assistindo, aí não faz. Fala, não, gente, tem que fazer. Yoga tem que experimentar. Mais Karine. Não, Karime. Jean. Ah, que bom. Pois é, mas já tava no finalzinho, só não deu pra eu deixar os recados. Aí eu deixei lá no Stories. Eu nunca consigo terminar com tempo de sobra, assim, sabe? Pra poder dar os recados no final, pra poder me despedir direito. Sempre acaba em cima. Tem que começar a diminuir um pouquinho essas aulas online, porque deu 1 hora, o Instagram finaliza e não tem jeito. Não tem jeito de suspender. E ele só avisa que vai finalizar 30 segundos antes. Então, assim, não dá tempo mesmo, sabe? Tem que estar você já tem que estar dando tchau. Se estiver falando qualquer coisa, ele corta no meio. Porque 30 segundos, dependendo do ponto que você tiver, não dá pra concluir, né? Deixa eu ver. Bom, pra gente também não perder tempo, vamos começar a nos preparar aqui. Aí eu pensei, inclusive, em fazer um pouquinho diferente dessa vez, né? Eu sempre termino com música, nunca começo com música. Então hoje, para ninguém perder o assunto, porque eu vou explicar sobre a respiração, né? A gente não somente vai fazer a prática, como eu vou fazer uma introdução sobre as práticas de respiração. E aí é legal que todo mundo que estiver fazendo pegue, né? Então, às vezes as pessoas se atrasam um pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos começar com uma musiquinha. Se eu errar muito, vocês não liguem, porque é uma música que eu aprendi hoje. Faz tempo que eu queria ela, eu falei, não, eu quero tocar ela hoje. Aí eu dei uma estudada, mas... Bom, acho que eu já sei faz tempo, eu também erro pra caramba. Então tá tudo bem, ninguém nem percebe mesmo. O bom é que tá todo mundo relaxando, aí ninguém percebe que eu errei no violão. Bom, então pra gente começar, vamos nos preparar, né? Preparar o nosso coração pra gente receber agora tudo que a gente vai receber aqui. Não só, né, conhecimento que a gente vai compartilhar, mas principalmente, né, a energia. Como vocês devem ter visto, eu falei que teríamos... Deixa eu arrumar aqui. Eu falei que a gente teria reiki, né? Meditação, respiração e reiki, né? Então, o reiki é uma energia muito sagrada, né? A energia é o que nós somos feitos, na verdade. Então, a gente tem que se preparar para receber isso, né? Abrir o coração. E, né, depois eu vou dar brevemente vou explicar, antes, depois que a gente cantar, depois que a gente iniciar, não vou começar agora para ninguém perder, mas depois eu vou explicar brevemente, aí depois outro dia eu vou fazer uma live especificamente sobre isso, para todo mundo entender o que é. Então, pra gente começar, vai alinhando a sua coluna, senta numa postura confortável, traz sua atenção para a respiração. Vai se desligando de tudo que é externo. Se você tiver com o celular ligado, desliga o celular. Falando isso, deixa eu desligar o WhatsApp do computador. Pede para ninguém te interromper.
Ou então convida as pessoas que estiverem aí com você, se você estiver com alguém em casa, para elas participarem com você, porque o que a gente vai aprender hoje aqui, o que a gente vai praticar, é extremamente útil para a saúde de todos, né? Para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física, independente de acreditar ou não, né? São coisas que são conhecimentos milenares, mas também já são comprovados cientificamente. Então, fecha seus olhos, vai trazendo toda a sua atenção para o momento. Inspira, exala, inspira, exala. Mais uma inspiração. Traz suas mãos em frente ao peito e vamos cantar o mantra Om para iniciar. Inspira. E agora você pode manter os seus olhos fechados se você quiser, para ir se preparando para esse momento. Nós vamos iniciar cantando um mantra para Ganesha. Ganesha, que representa o nosso eu superior. Porque é com ele que a gente quer se conectar nesse momento, né? Com o nosso eu superior que a gente quer se conectar, com o nosso eu superior que a gente quer se conectar quando a gente medita. O objetivo principal é esse. A gente pratica yoga para ficar saudável, para ficar em forma, mas o yoga foi desenhado, desenvolvido para isso, para que a gente pudesse se conectar com aquilo que é mais sagrado em nós. E Ganesha representa isso. Ganesha representa o Deus da prosperidade, da sabedoria, porque na verdade quando a gente se conecta com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina, a gente acessa toda a sabedoria, toda a prosperidade, toda a abundância que existe no universo. Pode cantar, é bem simples, é só repetir, que são apenas duas frases. Ganapataya
respirando profundamente, se conectando com o momento para ir se preparando para a nossa prática. Inspira profundamente, vai acalmando a sua mente. Antes de tudo, obrigada a todos que estão presentes, né? Vi que veio bastante gente, todo mundo quer aprender a respirar, né? E hoje eu vou trazer algum pouquinho aqui do que eu sei a respeito de respiração. Tem muita coisa pra gente aprender a respeito de respiração, mas eu vou compartilhar hoje com vocês, né, os principais aspectos para quem quer começar, né? Porque a respiração é uma prática, é uma das partes fundamentais, né, dentro da prática de meditação e é muito importante que a gente entenda essa base, né? Às vezes a gente não precisa... tô vendo os coraçõezinhos aqui, apertem pra mim, é isso mesmo, porque aí quando vocês clicam no coraçãozinho, o Instagram mostra para mais gente, aí mais gente pode vir participar da meditação com a gente. Quanto mais gente, melhor, né? Maior fica a egrégora, maior fica a energia, né? Pra gente poder enviar muita energia boa aí pra todo mundo. Então, voltando, né? Vou tentar não ficar lendo os comentários aí que vocês escrevem, porque senão eu me distraio muito e aí a gente acaba demorando para fazer e perde tempo de prática. Então, introduzindo brevemente, né, sobre a respiração, né? Por que a gente respira? Hoje eu não vou nem entrar muito no aspecto mais filosófico, né? Já tenho vários vídeos aí no meu Instagram falando sobre os aspectos filosóficos da respiração, a conexão com a mente, né, corpo-mente, os aspectos energéticos. Então, hoje eu vou trazer umas informações um pouquinho mais voltadas para a questão da saúde mesmo, né, e da utilidade de se aprender a respirar em termos mais práticos, né? Aí depois quem tiver curiosidade, né, porque você aprender esse aspecto filosófico, leva a sua prática a um outro nível, te conecta de uma outra maneira. Eu acho essencial que se conheça. Então, mas depois vocês podem olhar, eu vou fazer outra live depois falando mais sobre isso também. Mas, né, vamos entrar num aspecto bem prático hoje, né? Por que a gente respira? Né? Basicamente, a respiração, ela acontece pra gente... ela é necessária para que a gente produza energia, né? As nossas células precisam de oxigênio para produzir energia. Na verdade, algumas células conseguem produzir... beleza. Então, algumas células, elas conseguem produzir energia sem oxigênio, mas essa produção não é tão eficiente. Então, é muito importante que a gente consiga... se abastecer o máximo possível de oxigênio, né, para que o nosso corpo consiga produzir uma quantidade maior de energia por meio da respiração. Senão, o que acontece? Você acaba produzindo energia sem oxigênio, né, porque existe um mecanismo de produção de energia sem oxigênio, que é chamado respiração anaeróbia. Mas esse mecanismo, ele é muito menos eficiente e ele é usado ele é acionado quando você não envia oxigênio suficiente para o seu corpo, né? Então, é muito importante, né, que a gente se abasteça de oxigênio suficiente. E aí, né, a questão de você... Isso tudo, né, tem vários aspectos. Por exemplo, quando você está praticando exercício, né, você... trazendo mais oxigênio, você vai evitar, por exemplo, se você tiver uma respiração correta, você vai evitar, por exemplo, que você tenha dor quando você se exercita de uma maneira muito intensa, né? Todo mundo acho que já sentiu aquela dorzinha, né? Ou quando tá treinando, fazendo exercício de força, né? E se não estiver respirando adequadamente, vai sentir muito mais dor, porque
vai ter produção de ácido lático, né? Então, tem todo um processo, acho que não vem ao caso a gente entrar aí nisso, até porque eu não sou especialista nessa parte de biologia, né? Isso para mim, assim, o teu conhecimento é o suficiente para entender como é que funciona o processo. Mas o grande ponto, né? O primeiro ponto que a gente precisa entender é: respiramos para nos abastecermos de energia, né? Eu nem vou entrar no aspecto, porque, como eu falei, já tem vários vídeos aí falando sobre a questão do prana, né? Que está também no ar que a gente respira, uma das formas da gente se abastecer, né? Porque na verdade é o prana que é a nossa energia vital, mas entrando no aspecto do nosso corpo físico, é o oxigênio que vai proporcionar essa produção de energia, né? E aí nós temos alguns aspectos que precisam ser considerados, né? Para que a gente consiga, por meio da nossa respiração, trazer o máximo possível de oxigênio, para que a nossa respiração seja bem eficiente e produza mais energia, né? Então a gente vai dar mais energia para o nosso corpo funcionar, ele vai funcionar melhor. Um dos aspectos é a gente aumentar a área de superfície, né? De onde há essa troca gasosa lá nos nossos pulmões. E para isso, né? Uma das coisas que a gente precisa fazer é prolongar a nossa respiração, né? A nossa respiração normalmente ela é muito rápida, né? Como vocês já devem perceber, porque normalmente todo mundo fala, eu não sei respirar, né? Todo mundo percebe que respira muito rápido, né? Que fica muito cansado, muito fácil, aquela respiração muito no peito, assim. Então, isso aí já é uma coisa que precisa ser mudada, né? Um dos aspectos é tornar a sua respiração mais longa. O outro aspecto que a gente precisa considerar é a questão, né, do ritmo da nossa respiração. Você colocar um ritmo na sua respiração para você ir equilibrando aí o seu sistema, né? Então, como é que a gente faz isso? Porque essa questão do ritmo também, ela está relacionada ao estresse, né? Porque ela vai influenciar diretamente, porque são 3 formas que o ritmo da nossa respiração, ele é alterado, né? Um deles é pelo estresse, que acontece, né, de algumas maneiras, normalmente, porque você segura a respiração, então você causa um estresse no seu sistema nervoso, no seu próprio sistema respiratório, né? Aliás, pelo estresse você vai, né, acabar segurando mais a respiração e também vai respirar mais rapidamente. Então todo mundo já sabe, né, quando está ansioso, todo mundo percebe que respira bem rápido, né? E é por isso que fazer a respiração consciente é uma maneira de você acalmar a sua mente, reduzir a ansiedade, né? Uma das ferramentas, existe até técnicas específicas para tratamento de ansiedade que são baseadas em respiração e meditação, né? A outra maneira que a taxa de respiração nossa se altera é por exercício, né? Então, quando você aumenta a circulação do seu sangue, né? Você aumenta os seus batimentos cardíacos, você vai necessariamente, né? Vai ter que respirar mais para produzir mais energia, porque você está utilizando mais o seu corpo, né? Então, você precisa de mais energia, precisa de mais oxigênio, então o seu corpo acaba acelerando aí os movimentos, né, do seu diafragma para você respirar mais rápido. E a outra coisa que faz com que altere a sua taxa de respiração é a acidez do sangue, né? Isso aí é influenciado por várias coisas, né? Por alimentação, por várias práticas, né? Pelo estilo de vida. Então a gente tem que manter o nosso sangue mais alcalino para que a gente diminua também essa taxa de respiração. Então é um conjunto de coisas que tem que caminhar junto. A gente até falou semana passada, né? Na live que a gente fez com a Rosana, a respeito de alimentação, né, que existem coisas que... Uma coisa, por exemplo, uma prática do yoga, que é comum do Ayurveda, né, de se tomar limão com água morna de manhã, que isso é algo que vai tornar o sangue mais alcalino, né, em jejum. Existem diversas práticas que podem tornar o sangue mais alcalino, né, e aí, tudo isso, né, é importante a gente tomar conta disso, né? Porque
esses aspectos, né, de controle da respiração, eles têm uma influência também, né, como eu já falei para vocês, a gente já comentou algumas vezes relacionado à mente, né, o aspecto da relação mente e respiração, porque na verdade a nossa respiração ela é como se fosse uma dimensão mais densa da nossa mente, né? Se a gente pensar dentro da filosofia do yoga, né, que a gente tem várias camadas que vão se densificando até chegar no nosso corpo físico, a gente precisa a respiração, na verdade, ela é uma manifestação da sua mente num aspecto menos sutil, né? Então é por isso que existe essa conexão, porque quando você respira, você influencia diretamente o seu corpo energético, que vai influenciar no seu corpo mental, né? Da mesma forma que a sua mente influencia na sua respiração. Então, se você tá, né, como eu falei, quando você tá estressado, você vai vai ter uma respiração mais acelerada. Assim como quando você tá ansioso, quando você tá agitado, tudo isso vai refletir na respiração. Da mesma forma, se você controla a sua respiração e desacelera, automaticamente você aprende a controlar a sua mente. Você vai controlando o fluxo mental, né? E é por isso que as técnicas de pranayama, né? Não sei quem aí está por dentro das práticas do yoga, né? Mas pranayama é um dos estágios do yoga, né? O yoga, ele é classicamente dividido em 8 passos, né? Os 2 primeiros estão relacionados a preceitos morais e éticos, né? E disciplinas. Primeiro, preceitos morais e éticos, né? Como que a gente deve respeitar o outro, né? O externo, aquilo com que a gente se relaciona. O segundo, relacionado à disciplina, para que nós consigamos, né, atingir estados mais elevados de consciência. O terceiro são as posturas, né, que todo mundo já conhece, é o que todo mundo chama de yoga, né, mas é só um dos aspectos do yoga, um dos estágios do yoga, né? E aí depois vem os pranayamas, que são as práticas de respiração, né? Pranayama, na verdade, é controlar o prana, significa, né, controlar o prana, expandir o prana, né? Mas a gente começa a treinar isso, o prana é a nossa energia vital, e tudo, na verdade, é prana. Nosso corpo físico é prana, nossa mente é prana, nossa respiração é prana, a mesa que a gente come, que a gente vê, tudo é prana, né? Mas em diferentes estados de consciência. E nós somos prana também, né? O nosso corpo físico é uma manifestação do prana inicial lá que deu origem a gente, né? Que é um dos aspectos da nossa alma, né? A gente falou de Ganesha. Aí quem quiser saber mais sobre isso pode olhar depois os vídeos que eu já fiz a respeito dos arquétipos, né? Que é Shiva, Shakti e Ganesha, né? Shiva, consciência, a consciência suprema. Shakti, a consciência, a energia suprema, né? Ou prana, o prana supremo. E Ganesha, a nossa alma individual, que é feita dessas duas coisas, né? Nós somos energia e consciência. E por esse motivo, né? A gente precisa, em todos os nossos aspectos, nós somos, na verdade, densificações, né? Todas as nossas camadas são densificações desse prana inicial que dá origem a gente, né? Nós somos uma consciência com esse prana supremo que é a nossa centelha divina, e aí tudo isso vai se densificando até formar o nosso corpo material. Então, quando a gente fala em pranayama, na verdade, o que a gente quer de fato, né, pela prática do pranayama, é aprender a controlar o nosso prana, né? Aprender a controlar a nossa mente, porque a nossa mente é um dos aspectos do prana que compõe aquilo que nós somos, né? A nossa existência. Então, e pelo controle da mente é que você consegue controlar, né, todos os outros aspectos. Olá, Felipe, tudo bem? Eu tava lembrando de você. Eu falo, eu penso em alguém que eu quero chamar para fazer live, essa pessoa aparece na minha live. Leu meus pensamentos. Quero que você venha falar aqui sobre a sua viagem de meditação pra gente. Vamos combinar depois que acabar essa daqui, tá? Se você quiser, né? Se você aceitar o convite. Então, onde que eu tava? Deixa eu pensar aqui.
Então, né, o pranayama, na verdade, ele é esse passo, né, do yoga, depois das posturas, em que a gente aprende as técnicas, a gente usa as técnicas de respiração para aprender a controlar o prana, para aprender a controlar a mente. Beleza, então tá aceito, né? Vocês têm que vir, gente, na live, eu vou combinar com o Felipe depois um dia, mas vocês têm que vir ver, porque ele acabou de fazer uma viagem só para meditar. Ele é budista e aí fez uma viagem lá na Rússia, visitando vários templos, né, os mestres lá de meditação, né, do budismo, bem legal. Então, né, esse é um dos passos. E aí depois do pranayama, aí a gente tem pratyahara, que é trazer os nossos sentidos para dentro, né, é a capacidade, na verdade, né, que a gente vai desenvolvendo de desconectar. Na verdade, é um processo que vai acontecendo, né? Esses 8 passos é um processo que vai acontecendo. Aí você chega nessa etapa de você se desconectar dos seus sentidos, né? Porque os nossos sentidos são a nossa conexão com o externo. Então, se você se desconecta dos sentidos, você volta completamente para você. E aí vem a parte de concentração, que é chamado de dharana, né? E o dharana, ele é justamente, né, o que a gente chama de meditação, na verdade, né? Quando a gente fala, vou meditar, e a gente senta lá e fica repetindo um mantra, ou fica fazendo uma técnica de respiração. Na verdade, isso pela filosofia, isso não é a meditação em si, né? Isso são técnicas de concentração, isso é a concentração para que você possa entrar no estado de meditação. Porque o estado de meditação mesmo, né, dhyana, ou até no budismo zen, né, eles chamam de zen, na verdade é um estado, e aí por causa do idioma lá, que eles acabaram transformando dhyana em zen, né? Tem um vídeo da Monja Coen, eu não sei se é da Monja Coen, mas o livro do Osho explica essa história da palavra, né, da origem da palavra. Mas dhyana, na verdade, é o estado meditativo, é o estado de não mente que todo mundo tanto fala, né? Então, quando você senta, por isso que as pessoas falam, eu fui meditar, mas eu fiquei pensando. Você ficou pensando porque você estava na mente e vai pensar mesmo, né? Então, é assim que funciona, né? Você senta ali, na verdade, como um treino para você começar a aprender a acalmar a sua mente. Você usa todas essas técnicas, né? Todas essas etapas anteriores, elas são organizadas, na verdade, dessa maneira para te ajudar a levar esse estado chamado dhyana, né? Que é o estado de meditação. E aí, quando você consegue, né, pela prática e por muitas vezes acessar esse estado, né, de não-mente, que é um estado em que você de fato se desconecta dos seus pensamentos, né, e você consegue perceber a sua verdadeira natureza, né? Tudo isso que a gente fala na filosofia, você vai conseguir perceber quando você conseguir entrar nesse estágio, né? E todas as técnicas de yoga, elas são desenhadas para isso, né? Para que você consiga atingir isso e consiga ter essa percepção que a filosofia se refere. E aí, né, quando a pessoa consegue permanecer nesse estado sempre, é onde ela chega em Samadhi, né? Que é o estágio final, que é a iluminação. Então, um ser iluminado nada mais é do que alguém que consegue permanecer no presente sempre, né? Que nunca está na mente, ele está totalmente consciente, né? Assim era Buda, assim era Jesus, né? Assim eram tantos outros iluminados aí que a gente teve no mundo. E na verdade, né, existem muitos outros, às vezes que a iluminação ela não é uma coisa, um fim, né? Tem muitos estágios, a gente não sabe quantos estágios tem. Né? Talvez você já tenha começado a entrar nesse estágio de iluminação aí e nem sabe, né? As pessoas que já têm esse controle, essa capacidade de permanecer sempre presente, de não reagir, né? De perceber o seu ego, né? Quando está fazendo e agir diferente, essa pessoa já está, né? Isso mostra que você já está atingindo um estágio, né? Próximo disso. Mas é um treino porque isso também pode regredir facilmente, né? Então, não vou me estender mais nessa parte, só para vocês entenderem a questão da respiração. Vamos entrar para o aspecto da prática, certo? Então, para que vocês consigam praticar, não sei onde vocês estão sentados, se vocês estiverem sentados no chão, eu vou dar umas dicas aqui rapidinho, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né? Como é que eu sento? Porque eu não posso sentar com a minha coluna assim toda torta. A gente quer sentar com a coluna alinhada. A melhor maneira de sentar para isso é sentar em Padmasana. Eu, particularmente, não consigo fazer, né? Porque sem colocar os 2 pés eu não tenho flexibilidade para isso. O máximo que eu consigo é fazer
uma meia Padmasana que é bem mais ou menos ainda, né? Que aí você consegue manter a sua coluna mais alinhada, você traz, né? Você consegue elevar o cóccix. Mas se você não tem a flexibilidade para sentar de uma maneira confortável assim, existem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas, né? Você pode pegar uma almofadinha. Existem umas almofadinhas que são próprias para meditação, elas são mais durinhas, assim, mais altas, né? Porque o que a gente quer quando a gente vai sentar? A gente quer que o cóccix fique mais elevado, né? E o joelho, de preferência, para baixo do quadril. Então, uma almofada, se você tiver uma almofada comum, já é uma maneira de você fazer. Você dobra ela e você não vai sentar em cima, né? A melhor maneira é você... Deixa eu ver se vai dar para vocês enxergar, porque tá meio escuro. A melhor... Vou fazer desse lado. A melhor maneira é você sentar aqui, ó, na beiradinha. E só elevar o cóccix aqui em cima da... né? Puxa o bumbum assim para cima e encaixa aqui para que você fique com os isquios no chão, esses ossinhos que você senta, e o cóccix acima, né, para ele levar. E ele vai posicionar a sua coluna já de uma maneira mais confortável. Se isso não for suficiente, ou você não gostar, de repente, de ficar com o seu joelho flexionado, porque pode ser, às vezes, desconfortável, você pode também pegar um bloquinho desses, né, ou livros, quem não tem bloquinho. Você pode sentar para você elevar o seu, tá vendo? Você já eleva mais o quadril, o joelho desce, fica mais com... Aí deu uma pausinha, mas voltou. Não sei se cortou aí, mas eu parei para vocês não perderem. Você pode sentar num bloquinho, né? Até essa coisa de sentar na beiradinha também é possível com o bloquinho, mas às vezes escorrega, né? Então, talvez não seja o melhor. E aí você pode sentar em cima. Outra forma é você sentar de joelhos, né? Se você aguenta ficar de joelhos, é uma maneira, porque quando você tá de joelho, ó, a coluna fica bem alinhada, tá vendo? E aí você consegue ficar aqui de maneira confortável. Mas se isso for difícil, você pode colocar alguma coisa entre as suas pernas para se ajoelhar. Como, por exemplo, 2 bloquinhos, ou livros, ou uma almofadona que você tenha. Eu acho que essa é uma das maneiras mais confortáveis. E aí você senta aqui, porque você consegue ficar com a coluna bem alinhadinha, né? Já cai aqui bem confortável, o joelho não faz tanta pressão. Você pode até aumentar a altura disso. E aí, olha só como fica bem, a postura fica boa, né? Aí você deixa aqui e fica relaxado assim. E se nada disso servir, né? Na pior das hipóteses, nada disso te deixar confortável e nada disso for suficiente, você pode sentar numa cadeira, ou você pode sentar na parede, né? Encostado na parede, uma cadeira com encosto reto. Só tomar cuidado, né? Para se você encostar, que você não durma. Se você sentar na cadeira, é melhor que você nem encoste muito, né? Que você fique sentadinho assim, com os 2 pés no chão, mas sem se escorar tanto, certo? E aí, nós vamos aprender hoje, né? Eu vou ensinar para vocês o primeiro passo na prática de uma respiração, né? Como eu falei para vocês, um dos aspectos que a gente quer é aumentar a área de troca gasosa lá do nosso de oxigênio, né? A gente quer aumentar a nossa área de respiração no pulmão. Para isso a gente precisa aumentar, né, o tempo de duração de cada respiração. E para a gente conseguir fazer isso, a maneira que a gente tem para desenvolver isso, né, para melhorar isso, é trazer uma respiração mais consciente, é desenvolver mais consciência a respeito da nossa respiração, porque a gente respira o dia inteiro, mas a gente normalmente faz isso de uma maneira inconsciente, de uma maneira automática. E é isso que é a primeira coisa que a gente precisa mudar. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz isso, né? A melhor maneira da gente começar a trazer essa consciência para a respiração é a gente observar, né, em que áreas nós estamos respirando, em que áreas do corpo nós estamos respirando. Então, o que nós vamos fazer agora, a nossa primeira prática, você vai se sentar aí da maneira que estiver mais confortável para você. E aí, deixa eu só tirar esse incenso aqui, que ele tá me sufocando agora, ele tá vindo pra minha cara. E fazer técnica de respiração com fumaça não dá, né? Então, você vai se sentar agora na postura que for da sua preferência. E aí, você vai colocar as suas mãos, né? Primeiro aqui no peito.
E você vai fechar os seus olhos. É muito importante que quando a gente for fazer prática de respiração, a gente mantenha os olhos fechados. Qualquer técnica de meditação, na verdade, é muito importante que você mantenha os seus olhos fechados tanto quanto possível. Por quê? Por causa do Pratyahara, né? É muito difícil você praticar o Pratyahara se você tiver com os olhos abertos. Você quer cortar a sua conexão com o externo, né? Quer cortar a sua conexão com os sentidos. Se você tiver com os olhos abertos, você vai se distrair facilmente. Então, feche seus olhos, coloque as suas mãos no peito. E agora você vai começar a respirar naturalmente. Não precisa forçar nenhuma respiração. Apenas observa a sua respiração. Vou aumentar um pouquinho a música para você, para te ajudar a focar um pouquinho mais. E você observa agora o movimento do seu corpo durante a respiração. Você pode até colocar uma mão no peito e outra no seu abdômen para você ver onde você está respirando. Não tenta mudar essa respiração, apenas observa onde você está respirando agora. Inspira. Exala. Vai tomando consciência disso, observando. Continua respirando. Eu vou contando só para vocês, para ajudar vocês a se conectarem com isso, a não se dispersarem, tá? Então, inspira. 1, mas você não precisa respirar no ritmo que eu tô colocando por enquanto. Inspira. 2. Inspira. 3. Inspira. 4. Inspira. 5. Agora, você já deve ter observado aí em que áreas você respira mais, né? Em que áreas o seu corpo se movimenta mais. Agora, nós vamos tentar começar a direcionar um pouquinho essa respiração. Então, você pode colocar agora as suas mãos nas suas costelas. Deixa os dedos tocando assim, e aí você vai começar a respirar, tentando afastar aqui as suas costelas como se fosse uma asa abrindo, sabe? Então você vai inspirar, expandindo assim para a lateral. Você mantém as suas mãos aqui firmes, mas encostadas aqui. Você não precisa mover, elas vão se afastar com a respiração. Observa se elas se afastam. Então inspira, expandindo as costelas para o lado. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Mantém suas mãos aí para ajudar você a levar a sua consciência para esse ponto da sua respiração, para esse ponto do seu corpo e direcionar a sua respiração. Inspira. Exala. Agora encaixa suas mãos assim, ó, deixando os seus dedos aqui abaixo dessa parte das costelas mais das flutuantes, né? Acho que é flutuantes que se chama. Eu nunca me lembro, porque tudo que eu estudo de anatomia acaba sendo sempre em inglês, e aí depois eu não sei os nomes. E aí você coloca a sua mão aqui e o dedão apontando para trás. Pode fazer uma leve pressão e agora você vai inspirar, tentando empurrar a sua mão. Inspira. Suas costelas vão se expandir para o lado. Tenta direcionar o ar aí nessa região sem expandir tanto o peito. O peito vai expandir um pouquinho, mas você tenta não expandir muito. Inspira. Exala.
Mais uma inspiração. Exala. E agora, direciona suas mãos aqui, bem abaixo do umbigo. E aí você vai direcionar a sua respiração para essa região. Então, solta todo o ar. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Agora pode relaxar seus braços. Então, vocês devem ter percebido a diferença do comprimento da respiração que você consegue fazer em cada área, né? São 3 áreas distintas de respiração. O peito, intercostal, né? Que chamam de torácica, intercostal e diafragmática aqui embaixo, né? Cada uma dessas respirações, né? Dessas maneiras de respirar, elas são adequadas para determinadas situações, né? Depende de como você está posicionado muito, né? Por exemplo, na prática de yoga, por exemplo, se você flexionar para frente, você não vai conseguir respirar no diafragma, né? Mas assim como quando você expande, assim, abrindo o peito, você não vai conseguir também levar a respiração muito para baixo. Você vai abrir um pouco aqui, mas, né? O seu corpo vai oferecer determinadas limitações. Mas o mais importante aqui nessa prática, né, não é a gente definir o que é certo e o que é errado. Quanto mais, é claro que o ideal é que você vá direcionando a sua respiração mais para baixo, especialmente aqui nessa região do diafragma, até para você fazer o seu diafragma fortalecer um pouco, né, essa musculatura. Então é importante que a gente comece a treinar isso. Mas o mais importante nesse primeiro momento, né, para quem quer começar a praticar a respiração e a meditação, né, mesmo que seja só a respiração, de repente porque você precisa disso para a prática de esporte ou por algum outro motivo, é você começar a fazer isso conscientemente, direcionando a sua respiração lá para o diafragma para você começar a expandir. Por quê? Quando você respira aqui no diafragma, é a região que você consegue trazer uma maior quantidade de oxigênio para os seus pulmões, né? Porque você vai levar a respiração lá para baixo, ela vai ficar muito mais lenta, porque tem que descer mais, né? Então, o movimento é totalmente diferente. Você vai conseguir inalar muito mais ar do que se você respira aqui no peito. Então, antes da gente começar a nossa prática, né? Eu quero que vocês observem bem esse aspecto, né? E durante a semana a gente vai ter outras aulas, como eu falei, de respiração, porque eu sei que isso é o assunto que acho que as pessoas mais se interessam, né? Então eu vou trazer outras informações para vocês a respeito de respiração, mas para que vocês estejam preparados para a gente poder trazer coisas, né, para vocês avançarem nesse conhecimento, vocês precisam praticar. Então vou propor aqui, na verdade já existe um desafio acontecendo aí, então a proposta vocês, né, quem puder entrar no desafio, quem quiser entrar no desafio pode entrar, que aí tem uma orientação diária. Quem não quiser pode só praticar isso em casa, né? Começar, toda vez que você lembrar que você respira, você vai fazer lá pelo menos umas 10 respirações aqui no seu diafragma, ok? E aí você vai fazer isso durante o dia, né? Agora que tá todo mundo em casa é fácil de fazer isso, dá para fazer várias vezes, então vamos tentar sempre mudar esse padrão de respiração, ok? E agora nós vamos tirar um pouquinho do nosso tempo aqui para apenas respirar. Então, ajusta aí, se você tiver com a perna desconfortável, ó, você dá uma movimentada, né? Movimenta seu joelho, dá uma movimentadinha assim para você conseguir ficar um pouquinho sentado agora de forma confortável. Voltar a circular o sangue nas pernas. E nós vamos ficar mais alguns minutinhos agora praticando só a respiração, ok? Então, se desconecta de tudo, volta novamente a atenção, né? Se você por acaso se distraiu, volta a sua atenção aí para o seu diafragma. Nós vamos fazer a respiração diafragmática. Coloca as suas mãos aqui sobre o seu abdômen, se você ainda não tem prática com isso, para te ajudar
nessa percepção. E aí solta todo o ar. Inspira. Exala. Solta tudo nessa exalação e tenta respirar no ritmo que eu vou ditando para você, mas sem forçar. Se você vê que é muito para você, você pode fazer a respiração um pouquinho menos longa. Inspira, exala, inspira, exala, inspira, direciona o ar lá embaixo, expande o seu abdômen, exala, solta todo o ar, inspira, expande o abdômen, exala, leva o umbigo lá dentro, inspira, exala, inspira, exala. E agora, para a gente trabalhar um pouquinho mais essa consciência, eu vou começar a contar o tempo que você vai respirar. Então, você vai respirar em 4 tempos e exalar em 6 tempos. Solta todo o ar. Inspira, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 2, 3, 4. Exala, 2, 3, 4, 5, 6. Mantenha os seus olhos fechados. Agora nós vamos incluir uma pequena pausinha entre a expiração e a exalação, entre a exalação e a inspiração. Solta todo o ar mais uma vez. Inspira, 2, 3, 4, pausa. Exala, 2, 3, 4, 5, 6, pausa. Inspira, 2, 3, 4, pausa. Exala, 2, 3, 4, 5, 6, pausa. Inspira, 2, 3, 4, pausa. Exala, 2, 3, 4, 5, 6, pausa. Inspira, 2, 3, 4, pausa. Exala, 2, 3, 4, 5, 6, pausa. Inspira, 2, 3, 4, pausa. Exala, 2, 3, 4, 5, 6, pausa. Inspira, 2, 3, 4, pausa. Exala, 2, 3, 4, 5, 6, pausa. Inspira, 2, 3, 4, pausa. Exala, 2, 3, 4, 5, 6, pausa. Inspira, 2, 3, 4, pausa.
Exala. 2, 3, 4, 5, 6. Pausa. E agora respira naturalmente, sem controle nenhum. Mantenha os seus olhos fechados. E apenas observa agora o ritmo da sua respiração. Observa se ele está igual a antes, se ele está mais lento, como é que ficou a sua respiração. Apenas observa, sem julgar se isso é bom ou se é ruim. Somente observa. Observa o movimento do seu abdômen durante a sua respiração agora, essa respiração natural. Onde a sua respiração está acontecendo nesse momento, se é no seu abdômen, se é no seu peito. Agora leva sua atenção lá para suas narinas e apenas observa a entrada e a saída de ar. Observa as sensações que a respiração provoca aí nessa região do seu corpo. Observa a entrada de ar apenas pela narina esquerda agora. Como é que está o fluxo de ar, se ele está fácil, se está mais difícil. Observa o lado direito. Mantenha os seus olhos fechados. Apenas observando. Perceber, além do ar que você está respirando, a energia que vai entrando no seu corpo. Algo muito mais sutil do que o ar
que você respira. Agora pode ir abrindo seus olhos devagar, voltando. Deixa eu ver quantos minutos nós temos. Temos 3 minutos. E aí, vocês gostaram da prática? Conseguiram fazer tranquilamente? Tem gente que às vezes fala pra mim que é difícil, que não tenta fazer a respiração e fica meio ansioso para fazer. Espero que vocês tenham conseguido. Então, depois vocês me contem, né? Eu quero que vocês me contem também. A gente não vai ter muito tempo aqui no eu que agradeço. Que Tuli. Esther. Então, é um pouquinho difícil no começo, Mônica, mas com a prática você vai ver que é rapidinho. O importante é vocês praticarem todo dia, sabe? Respiração é uma coisa que você não precisa de nada, você não precisa estar em lugar nenhum, você não precisa ir fazer nada, você não precisa de nada específico, é só respirar, né? Então, qualquer minutinho que você pega e faz uma respiração consciente, você vai conseguir melhorar isso. Então, mas exatamente, é isso que vai ajudar você a reduzir a sua ansiedade, entendeu? Porque a ansiedade, na verdade, é um problema crônico da humanidade, né, atual. Todo mundo é ansioso, né? E às vezes as pessoas pensam, né, até é engraçado isso, porque as pessoas pensam que eu, por exemplo, sou professora de yoga, não tenho ansiedade. Na verdade, tenho muita ansiedade, né? A questão é que hoje em dia, por conhecer, né, as técnicas e tal, eu consigo gerenciar minha ansiedade muito melhor. Mas eu posso afirmar por experiência própria de que prática de yoga, de meditação, de respiração, isso reduz a sua ansiedade, assim, drasticamente e te ajuda, né, a ir melhorando isso. Porque o grande ponto, né, que às vezes as pessoas desistem porque falam, eu sou muito ansiosa, não consigo fazer. Mas se você não tiver ansiedade, na verdade você não precisa, né? Não que, acho que dificilmente alguém não precisa, todo mundo tem algum grau de ansiedade, né? Mas quanto mais ansioso você for, mais você vai precisar. A Cíntia tá dizendo que foi tranquilo, que bom. Então, quanto mais ansioso você for, mais necessário é você insistir na prática, sabe? Então, não desistam, né? Que vocês vão ver. Eu garanto para vocês, se vocês aceitarem o desafio de fazer até a nossa próxima aula de respiração, não sei quando vai ser a próxima de respiração especificamente. A gente vai estar tendo lives aí todos os dias por enquanto, né? Enquanto estiver durando aí essa quarentena. Mas quem quiser entrar no desafio, porque lá eu consigo dar orientação para vocês, tem vários materiais, né? Então se inscreve pelo link lá na bio, a gente tem 30 segundos. Então, gente, entrem lá, eu vou deixar uma caixinha de perguntas sobre respiração e meditação, aí vocês podem fazer perguntas lá se vocês quiserem, beleza? Então, muito obrigada, agradeço muito vocês terem participado comigo. Amanhã às 7 horas tem yoga de novo, ok? E à noite tem live.